Olá, eu caí. Eu caí, gente. Eu apertei o negócio errado aqui. Olá, boa noite. Eu tava fazendo a live, aí caiu. Aí vou esperar um pouquinho as pessoas entrando. Então, começar o seguinte. Essa live é para falar sobre inteligência emocional. Começa hoje a semana da inteligência emocional e dinheiro, versus dinheiro e dinheiro. Eu não defini um nome para isso, porque a gente tem a ideia de que o dinheiro é o grande mal da humanidade. Então, a gente vai fazer essa semana falando sobre inteligência emocional e dinheiro, que um está relacionado no outro, e vai até quarta-feira que vem. Mas como vai ser? Vai ser espaçado. Quarta, sexta, segunda e quarta encerramento. Hoje é uma introdução sobre o que é inteligência emocional e como isso pode afetar como a gente vê o dinheiro. Na sexta-feira a gente vai falar um pouco mais sobre crenças e por aí a gente vai continuando. Bom, o que é a inteligência emocional? Para quem viu a Semana da Inteligência Emocional, oi, tudo bem? Para quem viu a Semana da Inteligência Emocional, né, a gente ficou 7 dias só falando sobre inteligência emocional, independente da área. Mas aqui a gente vai falar sobre inteligência emocional e a área financeira, nossa área financeira. Quem tem inteligência emocional consegue conviver e viver e se apoderar-se de si. O que quer dizer com apoderar-se de si? Eu tenho um relacionamento com o outro partindo de um lugar onde eu não me coloco como inferior ao outro e nem superior ao outro. Eu consigo me relacionar com o outro, ser funcional não só para o outro, mas principalmente para mim. E quando eu consigo ser funcional ao outro e funcional principalmente a mim, eu consigo entender essa relação. Quando eu deixo o meu emocional abalado, onde eu entendo que as respostas emocionais, elas, de fato, elas são instintivas, mas a resposta está codificada dentro de como nós lidamos com o nosso emocional. Por exemplo, quando eu falo de instinto, o emocional ele tem uma resposta muito mais rápido, porque ele vai para a nossa amígdala, para o nosso cérebro reptiliano muito mais rápido do que vai para o nosso racional. Sabe aquela sensação de que você olha e quando vê já foi? A gente vai falar isso na forma como nós lidamos com o dinheiro. Quando você vê, já foi. Quando você vê, você já gastou. Ou quando você vê, você não gastou. Também tem isso. Às vezes seria algum investimento, alguma coisa interessante e você que pudesse melhorar e você não faz esse investimento. Ou então quando você vê, você já comprou o mundo e não prestou atenção no que te motivou a fazer aquilo. Então a gente tem esse caminho, né? Tem um start, uma coisa, uma situação que acontece e vai direto pro teu emocional. E como o teu emocional responde isso? Ele responde de forma a te preservar. É sempre de forma a nos preservar. Se você está comendo além da conta, ele está te preservando de algo. Se você está gastando além da conta, ele está te preservando de algo. Se você está ficando com raiva além da conta, ele está te preservando de algo. E como a gente começa a mudar esse jogo?
gente começa a mudar esse jogo, primeiro, estando mais presente no nosso dia a dia. E estar presente no nosso dia a dia, a maioria pode dizer para mim assim, como eu não estou presente? Eu estou aqui, estou falando com você, eu estou te vendo, estou te escutando. Só que como você está me vendo e me escutando, você pode estar pensando em outras coisas. Você pode estar pensando no que você precisa fazer amanhã. Você pode estar lembrando de algo que aconteceu no passado. Eu posso ter dito algo que lembrou de uma cena, uma situação que você viveu, e aí você se perde naquela história e às vezes volta para cá com pedaços. Presente eu estou, de fato, quando eu consigo prestar atenção no que está acontecendo à minha volta, no que eu estou aprendendo, e também quando eu consigo prestar atenção em mim. Eu consigo visualizar essas duas situações. Você pode dizer assim, não é tão simples, mas também não é impossível. É uma coisa para você se manter presente. Tá, eu estou prestando atenção em quê? É um treino. Porque se a gente deixar apenas com o nosso instinto ele sabe o que fazer para preservar a nossa vida. Mas ele não sabe o que fazer para viver em sociedade. Ele não sabe o que fazer para os relacionamentos. O instinto, ele não sabe o que fazer quando a gente pulou um degrau de ser apenas instinto, de ter apenas que brigar pela sobrevivência, mas lá no nosso passado ancestral, pré-histórico, quando nós nos diferenciamos, nós começamos a usar a nossa cognição, que houve a revolução cognitiva, que foi o que os humanos conseguiram, conquistaram, e nós como que sobramos dos humanos, né, que foi o sábio, nós aprendemos a viver em sociedade. Só que esse instinto ainda existe, e muito bem por ele existir, porque é ele que nos faz respirar, ele é responsável por vários sistemas que nos mantêm vivos dentro do nosso corpo. O problema é quando esse sistema instintivo começa a responder um emocional, e aí nós agimos de forma brusca ou de forma que não está de acordo com aquilo que nós queremos. Quando eu não ajo de acordo com aquilo que o meu ser quer, quando eu falo nós queremos, eu não estou falando com o que minha construção mental de personalidade criou. Eu estou falando com o que o meu ser quer. E quando eu digo o meu ser, eu estou dizendo o seguinte: como eu encaro a minha vida, o que eu faço sem pensar? Já parou para pensar no que você faz sem pensar? Quando você vai ver, já fez? Quando você vai ver, você já agiu. Quando você vai ver, você já realizou, já fez, já respondeu, já não respondeu, já se escondeu, já atacou. O que isso tem a ver com o instinto e com o emocional? O emocional manda as informações tanto para nossa amígdala, né? A amígdala que é a do cérebro, o cérebro reptiliano, que cuida do nosso instinto, e para o nosso mental, para fazer esses processos. Porém, se nós temos o emocional ferido, se nós não conhecemos como é o nosso fluxo emocional, eu não sei o que esperar do meu instinto, e instinto é previsível. Entende o antagonismo aqui? O instinto é previsível, mas eu tenho o meu emocional é tão ferrado, vamos dizer assim, que eu não conheço ele, que eu não sei o que ele vai fazer, que mensagem que ele vai mandar.
Mas o instinto é previsível. Ele quer te manter vivo. Se ele entende, por causa do teu emocional, que aquilo ali é algo que vai te fazer perder a tua vida, o teu ego vai se desconstruir. E aí eu não estou falando só da física, estou falando também o ego como se ele fosse físico. O ego entende que quando você está fazendo algo que está tirando da tua zona de conforto, algo que talvez tenha te traumatizado em algum momento, ele se dilui. Mas também ele se dilui quando você está aprendendo a ser quem você quer ser. E não aprendendo a ser o que você escutou que deveria ser. Nada impede que depois que você se reconectar com você, se encontrar contigo, você dê ouvidos a algumas pessoas, realmente, fulano tem razão, mas ciclano não tem tanta razão. Isso eu concordo, isso eu não concordo. Mas a partir do lugar onde você escolheu, onde você entendeu essa tua essência. Então, isso aqui foi um breve resumo do que foi a semana da inteligência emocional. A gente conversar sobre isso e como isso influi e como isso influi em como lidamos com o nosso dinheiro. O que é o dinheiro? O que é ter uma renda? O que é contar com isso? Muitas vezes eu já escutei, você já deve ter escutado, que o dinheiro revela o pior das pessoas. Ou que o dinheiro é isso, que o dinheiro é aquilo. Ou então crenças como dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo. Temos tantos nomes para o dinheiro que esquecemos o que ele realmente é. Esquece ele como um arquétipo de poder, porque ele se tornou isso. Pensa nos primórdios disso, né? Qual era a troca disso? A troca era, se eu trabalho, eu tenho algo para trocar e eu troco por algo que eu preciso. Escambos multidisciplinares, que tem trocas trianguladas, tem várias modalidades. Eu já fiz muitos escambos de troca de serviço por curso, por outro serviço, eu faço esse serviço, você faz outro. E não tem, e é onde você diz assim, é algo real que eu preciso e eu estou oferecendo algo real que outra pessoa precisa. Nesse meio, a gente precisa resgatar um pouco do que é isso. Por exemplo, para eu obter essa xícara, se bem que essa xícara eu ganhei de presente, de aniversário, para eu obter essa xícara, hoje eu não posso chegar, que eu acho que essa xícara, eu não sei de onde é, mas ela é bonitinha, vamos supor, na loja, eu não posso chegar na loja e dizer assim, olha, eu sou coach emocional, meus serviços são, eu sou fotógrafa, sou coach emocional, sou contadora, sou numeróloga. Algum desses serviços te interessa que eu posso trocar por mercadoria na tua loja? Já pensaram nisso? Você gostaria de receber em mercadoria? É interessante porque quando eu começo a desconstruir isso, eu começo a ver qual é a emoção. Se quando eu falei isso, a tua emoção foi, não, mas eu não quero receber em mercadoria, eu quero receber em dinheiro, que eu posso escolher a mercadoria de outro lugar. Ou a mais barata, ou talvez ali não tenha tudo que me interesse. Vamos supor que seja um serviço pontual. Serviço pontual, você vai ter direito a tantas mercadorias. Você olha, eu gostaria dessa, eu tenho a oferecer isso. Você aceita em troca disso?
como é que isso se mexe aí dentro de ti? Eu tô fazendo essas perguntas, colocando-os para pensar, porque quando eu desconstruo a imagem de eu pagando e eu recebendo, eu começo a ver o que está por trás dentro da minha emoção. A minha emoção naquele dinheiro é que talvez, e eu já escutei bastante, que se eu receber como uma troca, eu não dou tanto valor. Ou, se eu não tiver que pagar por determinada coisa, também não dou tanto valor. Por exemplo, esse aqui que eu estou fazendo é de uma sessão de coach em grupo, que é um treinamento pago de 4 sessões sobre inteligência emocional, dinheiro, como eu tenho de inteligência emocional e ansiedade. Mas o que eu percebo que se é de graça, as pessoas têm a tendência a não levar em consideração. Então, como você pensa a respeito disso? Como você entende que é essa troca? Como você entende que, olha, vou repetir a historinha, tá? Que eu quero que vocês realmente pensem nisso e se perceba. Lá no início, quando eu estava dando um resumo sobre inteligência emocional, eu falei sobre você se manter no momento presente, se percebendo e percebendo a sua volta. Quando eu me percebo a minha volta, eu chego à seguinte conclusão. O que está acontecendo comigo agora? Tá, e aí você começa a se perder na sua lembrança. Mas o que ela está falando que eu estou escutando aqui? Além de eu estar escutando o que ela está falando aqui no Instagram, eu estou vendo, tem uma televisão ligada, tem fulano falando, tem várias coisas acontecendo. Então, é de se manter entre essas ações como uma pessoa que observa. E nesse momento que você é uma pessoa que observa, você consegue se manter no momento presente. Tá? Então, eu vou repetir a historinha. A historinha é, você vai a um lugar e você oferece tudo que você sabe fazer. E você escolhe, olha, eu gostaria dessas mercadorias. Você chegou no mercado e pegou várias coisas que você está precisando para as compras do mês. E chega, tá, eu troco isso por... Olha, eu faço... Vamos supor tá, eu troco isso, eu faço uma palestra motivacional. Tem interesse numa palestra motivacional para os seus funcionários? Ou tem interesse que eu faça uma fotografia disso, daquilo? Tem interesse que eu faça uma consultoria contábil? Só que aí vai ser... E aí, por isso, você vai aprender a se dar o valor. Então, preste atenção como você se sente quando você precisa colocar o valor das coisas. E não apenas alguém te dizer assim, custa tanto. Essa historinha tem a ver com isso também. Como eu me sinto, como eu não vou receber em dinheiro e receber em uma troca. E eu sei de fato escolher o que eu preciso, qual é a métrica que eu uso. Onde eu quero que vocês cheguem com isso? Vocês podem chegar em vários lugares, dependendo do que você observar, e começar e levar essa história para vocês. Se eu fosse trocar isso que eu estou comprando agora, observa do teu dia a dia, tá? Essa é uma tarefa. Observa do teu dia a dia. Se eu fosse comprar, por exemplo, isso aqui é um hidrolato florato. Se eu fosse comprar isso aqui, sem dinheiro, o que eu posso oferecer, que eu posso conseguir comprar isso aqui? Aí você vai e fala para a pessoa que vende isso aqui. Aí a pessoa diz assim, olha, eu não tenho interesse em nada que você esteja oferecendo. E você pergunta, no que você tem interesse? Eu tenho interesse em tal coisa. Aí você vai até alguém que você conhece que faça tal coisa e oferece o seu por aquilo para você poder trocar. Eu estou fazendo essa triangulação, voltando a esse sentimento de escambo,
para a gente encontrar quais são as nossas emoções envolvidas na hora de consumir alguma coisa. Porque o dinheiro, ele tem a ver com o que eu consumo. Eu não estou falando de consumismo, nossa, muita gente consumindo um monte de coisa. Não estou falando disso, mas a nossa vida a gente consome. Eu consumo uma roupa, eu consumo um café, eu preciso de uma caneca. Isso é utilizar as coisas. Não estou falando se a utilização é boa, se a utilização é ruim. Estou falando de como lidamos emocionalmente quando precisamos de algo. Por que eu gostaria que vocês trouxessem essa história para vocês? Porque quando eu trago para minha consciência, para minha mente consciente, tá, se eu fosse pagar com outra coisa isso aqui, como eu faria? É para você observar qual a emoção que surge. Pode ser uma emoção de que você não merece, que você não tem nada a dar de valor. Pode ser uma emoção de que o que eu faço é muito maior para só isso. Pode ser qualquer coisa. Não tem uma regra. A regra aqui é identificar aonde está isso e começar a se entender. E isso eu tirando o dinheiro da jogada, você começa a entender como é que você vê o dinheiro. Porque o dinheiro, ele está na hora de você consumir as coisas que você precisa consumir. Ou porque precisa, ou porque gostou, ou porque isso faz bem para você, sem esse julgamento, tá? E aí, esse caminho é o seguinte: você vai se manter, vai analisar essa história do porquê você precisa daquilo, o que aquilo vai te trazer. Aqui a gente está fazendo essa primeira live, é um raio-x de como lidamos com o dinheiro. É um raio-x de que área da tua vida o dinheiro vai saindo sem você pensar. Pode ser na roupa, pode ser na comida, pode ser nos pequenos prazeres. Não estou aqui para julgar o que é certo e o que é errado. Depois, lá para o final, eu vou fazer uma tabela com vocês para se organizar financeiramente. E aí é outra história. Aí entra a Daniele Contador. Aqui está a coach emocional. Eu gostaria que vocês pensassem em qual área vocês não raciocinam. É apenas instintivo. Lembra da história lá do início do instinto? Se você entrou agora, depois você vê a live toda. Ou entra lá no grupo, ou do WhatsApp ou do Telegram. Do WhatsApp o link tá na minha bio. E aí você vai entrar no grupo, eu vou botar o replay disso que vai ficar até semana que vem. Olhe teu instinto. Aonde você está gastando e aonde você tem uma relação controvérsia com o dinheiro. Você é super ótimo em gerenciar tuas finanças, não sei o quê, mas quando chega o final da noite, você vai e compra uma pizza que você disse que não ia comprar. Ou você tá super bem e de repente você teve um baque emocional e você vai às compras. E o que você compra? Que tipo de baque emocional é esse? A gente vai discorrer um pouco sobre isso. Só que antes de entrar nesse mundo que já está bem complexo, o entender como eu vejo, eu dou valor ao que eu faço, que é da onde vem o meu dinheiro, é importante. Qual o valor você dá ao que você faz? Você acredita que o que você faz é importante para você ou para a pessoa que você está prestando esse serviço, fazendo essa atividade? Qual a emoção que vem? E você gosta dessa emoção? Tem uns 2, 3 anos, acho que tem uns 3 anos, quando eu lancei o curso sobre lei da atração, o Ser Mais, o lançamento dele eu fiz no meu grupo do WhatsApp.
E ele começou com áudios diários de 30 dias. Hoje ele é um programa que já está todo pronto online. Se tiver interesse, está lá também no link da minha bio, que é o Ser Mais. Ele é para organizar a sua vida. O que eu fiz? Hoje ele tem um valor fixo. Que você vai lá, parcela no cartão, tem lá R$47, 10 vezes 47, tá lá. Tá lá o link direitinho, você vai clicar, acessar. O curso tá online, todo pronto para você. Quando eu lancei ele de forma diferente e mais interativo. Onde eu, todos os dias, falava com um grupo fechado sobre lei da atração e sobre os passos que estão lá estruturados hoje de outra forma. E como eu dei valor àquilo, como eu valorizei aquilo. Eu, ao invés de dar um valor, dizer é tanto, eu fiz o seguinte, eu perguntei quanto, olha, o curso vai tratar disso, disso, disso. O quanto isso, não é o quanto você pagaria por isso, o quanto você quer pagar por isso. E eu falei, não importa o valor que você me disser, primeiro que vai ser só para mim. Segundo, que não importa o valor, eu quero que você entre na turma. Olha, quanto você quer pagar e quanto você pode pagar. Não importa o valor, eu tô querendo que você veja o quanto você valoriza esse passo ou não. Poderia simplesmente não. Então, contando a experiência. Óbvio, né, de um grupo grande, algumas pessoas não procuraram, não tiveram interesse. Outras pessoas procuraram e disseram assim, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro nenhum. Tá, mas eu não perguntei se você tem dinheiro suficiente. Perguntei o quanto ou o que. Tá? O quanto você pode. Era o momento de se propor, de abrir uma vontade de lidar com aquilo. O quanto eu posso. O quanto eu quero, de fato. Eu quero. Eu tenho... Dani, eu tenho R$10. Dani, olha, eu posso pagar, eu acredito que vale tanto, eu acredito que vale R$1.000 que você está falando do curso, não sei o quê, mas eu posso pagar 500. Dani, eu posso te pagar, mas eu vou te pagar, eu posso fazer outra coisa, eu posso te ajudar com alguma coisa, tem alguma coisa que eu posso te ajudar e você me dá esse curso? Essa proposta eu não recebi. Recebi várias outras mas a que mais me mexeu comigo foi as pessoas que falavam que não tinha, que era muito pouco. Eu falei, primeiro eu agradeci, porque assim, você está valorizando o meu trabalho, obrigada. Mas a questão aqui é o que você pode. Por que eu estou colocando isso? E o que isso tem a ver com a relação da inteligência emocional e o dinheiro? Que a partir do momento que você aprende a dar valor às coisas que você também quer comprar e saber o quanto você pode gastar. Porque, vamos lá, eu dou valor para uma coisa e sei que a coisa vale... Tem cursos de R$10.000, R$15.000, já fiz cursos muito mais caros que isso. E aí você dá valor àquilo porque você vê valor naquilo. Outra coisa é, eu tenho dinheiro suficiente para pagar aquilo? O que eu faço? O que eu entendo do meu trabalho? Como eu penso nisso emocionalmente? Eu estou levantando todas essas questões, toda essa poeira, que é justamente para você perceber qual é a emoção que vem quando você pensa nessas situações.
e anota. Olha, Dani, eu senti meio uma raiva, eu senti uma tristeza, eu senti desprezo, eu senti que isso não tem nada a ver com nada. Eu senti que é interessante, fez sentido pra mim. Qualquer coisa que você perceba, você já está entrando em contato com isso. Por que eu estou trazendo a história do escambo? Tô repetindo essa história de escambo porque é o primeiro passo para a gente entender o que é a movimentação do dinheiro. Falando disso, então, trabalhinho para daqui até sexta-feira é você prestar atenção ao comprar alguma coisa. A gente está sempre comprando alguma coisa. Ao comprar alguma coisa, qual valor eu dou a isso? Isso vale realmente o que eu estou pagando? Tá, eu pagaria mais, eu pagaria menos, mas é o valor que eu tenho. Se eu não tivesse o dinheiro, como eu compraria isso que eu preciso? Como eu obteria isso? Sem ser roubo, gente, tá? Tô falando de nada ilegal, sem ser roubo. Como eu obteria isso? Eu posso obter e pensar nas possibilidades, nas conversas, nas trocas. E perceber qual é a emoção. E talvez, se você for mais ousado, até propor alguma coisa. Tá? Depois me conta. Vai lá pro grupo, se você for dessa que propôs alguma coisa, vai lá no grupo e conta pra gente. Bom, então vou falar um pouco mais sobre lidar com, apesar do lidar com dinheiro, né? Fazer esse exercício do como o que eu realmente quero pagar nisso, o que eu realmente quero propor disso, como eu me sinto com relação a isso. Se eu valorizo o meu trabalho a ponto de querer trocar o meu trabalho pelo teu produto, ou o meu trabalho pelo teu trabalho. Ou eu estou trocando meu trabalho pelo teu trabalho porque eu acho que o meu trabalho vale menos que dinheiro, então eu estou na vantagem. Olha só, será que é isso também? Ou você realmente dá o valor ao teu trabalho? Dá valor ao que você faz? Então, esse é o primeiro pensamento. Mas vamos falar do que efetivamente é o dinheiro. Falei dessa troca, de que o dinheiro entrou para a gente conseguir consumir as coisas que nós precisamos, porque a gente não vive... Oi, moça. Porque a gente não vive mais numa sociedade coletora. A gente convive, a gente troca. E nessa do que a gente troca, a gente precisa aprender a entender o nosso emocional, que eu falei lá no início, né? Dele reativo, dele traumatizado, dele magoado, dele machucado. E que ele manda mensagem, tô repetindo, tá? Emocional, manda mensagem pro reptiliano e pro cerebro. Vai ser instantâneo, é um respiro. O instantâneo, né, que é da amígdala, não a amígdala daqui, a amígdala daqui, do cérebro reptiliano, ele vai fazer com que você age instintivamente. A mente vai pensar depois, vai raciocinar sobre. O instinto, ele é previsível. Ele só não é previsível porque nós não conhecemos o nosso fluxo emocional. E aí, voltando ao dinheiro, nós gastamos nesse impulso, nesse instinto, antes de chegar no cérebro. A forma como a gente pensa também na hora de organizar a nossa vida financeira também vai no instinto, porque às vezes a gente não quer pensar muito, não quer entrar em contato com chefe, aumento, negociação, isso, aquilo. Então a gente deixa para depois e age instintivamente, até às vezes para planejar a vida financeira. Mas precisa tocar na emoção. Então, estou repetindo que parece simples esse exercício, que é um exercício mais mental do que outra coisa,
mas vocês vão começar a perceber coisas sobre o teu emocional ligado à forma como você lida com as trocas. Lembrando que a inteligência emocional é como eu me relaciono com o meu emocional e como eu me relaciono com o mundo fora, como eu relaciono comigo e como eu me relaciono fora, como há essa interação, tá? Então, esse exercício é importante. Você vai fazer isso toda vez que você comprar alguma coisa e pensar como eu compraria isso se não houvesse o dinheiro. O que eu tenho de valor para oferecer e o que eu penso sobre isso. O dinheiro surgiu, né, como uma forma de justamente entrar nessa forma de escambo. Lembra, né? Eu quero uma coisa, mas o que eu tenho a oferecer não, a pessoa não precisa, a pessoa quer outra coisa. Então, ele entrou para movimentar isso. Hoje ele é um arquétipo de poder, é um arquétipo onde nós utilizamos ele como algo super valorizado, onde a gente diz que ele é o Senhor. E isso não é verdade. Quando eu digo ele é o Senhor, eu não estou falando no sentido religioso, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Estou falando no sentido de que sem ele eu não faço nada. E isso cria um vínculo de dependência. Mas você pode dizer, Dani, sem ele eu não faço nada, sem ele eu não pago aluguel, sem ele eu não faço outra coisa. Por isso o exercício do merecimento. Por isso o exercício do o que eu posso fazer. Porque ele é a paga de um trabalho teu. Ele é a paga de como o outro vê o teu trabalho. De como o outro precisa do teu trabalho. A gente está tão acostumado a ver de como o outro precisa do nosso trabalho que a gente não vê mais a importância do nosso trabalho. Quando eu faço uma análise, né, uma consultoria para uma empresa para analisar, fazer uma composição de preço, vamos lá, qual o valor eu posso cobrar por isso? Então eu tenho que fazer custo direto, custo indireto, matéria-prima, blá, blá, matéria-prima está dentro do custo direto, blá, 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 blá. Tem um monte de custos, um monte de regras que eu vou montar o valor disso aqui. E aí eu preciso de uma outra percepção, valor percebido. Qual o valor as pessoas percebem disso aqui? É a mesma coisa que você vai pensar em relação a você. Qual o valor você percebe do teu trabalho? Lembrando que eu estou falando de dinheiro porque essa semana eu vou falar sobre inteligência emocional e dinheiro. Então, hoje é só isso. Na sexta-feira a gente vai falar das crenças, das principais crenças que sabotam o nosso emocional com relação a pensar nisso. Que a gente colocou ele como um monstro, algo que domina tudo. E na verdade, é quem conseguiu entender esse fluxo é que começou a dominar tudo. Não necessariamente ele. Ele é uma ferramenta, né? É uma ferramenta onde a maioria das pessoas diz assim, não, quem tem muito dinheiro, quando se tem muito dinheiro, mostra, muda a pessoa, ou a pessoa fica ruim, corrompe. Não é ele que corrompe, ele só potencializa. Pensando em arquétipo, pensando no poder que ele carrega com ele, lembra que eu falei que existia todo esse escambo? Então você lembra que tem tanta gente, todos nós humanos, emanamos energia, emanamos pensamento para esse ser que não existe, que é o dinheiro, independente da moeda. Emanamos toda essa energia para ele. Ele vem potencializado quando chega na mão das pessoas. Porque todo mundo usa ele, esse arquétipo, seja em que moeda for, para trocar e consumir o que precisa para a sua sobrevivência.
Então a gente parece que a gente entra numa luta que nós fazemos tudo, a maioria, né? Tudo em prol disso. É certo? É errado? Não estou aqui para chegar a essa conclusão do certo e do errado, e sim para entender qual é a emoção eu jogo dentro dessa energia e o que está voltando para mim. Dentro do que está voltando para mim, como eu estou lidando com isso? Como eu estou lidando com esse movimento? Como eu lido com a falta dele? Como eu lido com o excesso dele? Porque não adianta só a gente aprender a lidar com a falta ou aprender a lidar com excesso. E excesso, a gente pode dizer, mas nunca é demais. Mas quando você começa a ganhar dinheiro mais do que você está acostumado, se a tua emoção não acompanha isso, se os teus pensamentos não acompanham isso, o teu instinto trabalha para que você volte ao padrão anterior. Anterior. Que você volte ao padrão anterior. Que você volte ao padrão onde o teu ego estava acostumado. Que, novamente, ele, o ego, ele quer apenas sobreviver. E se você muda, ele se dilui. Só que ele se reconstrói, tá? Ninguém vive sem ego. Ele se reconstrói. Só que aquele ele não sabe. E se eu me identifico com ele, eu não aprendo a lidar. Eu não deixo que ele se dilua para surgir do novo momento. Então, esse emocional que eu estou jogando, essa resposta instintiva, faz com que eu gaste esse excesso. Ou então, essa escassez, como eu lido com essa escassez? Tem pessoas que gastam mais dinheiro quando não tem do que quando tem. Parece antagônico, mas não é. É a forma como lida. A pessoa fica tão revoltada porque não tem, que começa a gastar o que não tem. Não, porque vai chegar, não, porque eu posso. E quando tem, nem se preocuparia em passar em algum lugar e pensar, poxa, não tenho dinheiro para isso, poxa, não tenho dinheiro para aquilo. Então, esse bate-papo de hoje, né, sobre o emocional e o dinheiro, a gente vai continuar com isso na sexta-feira. Então, até lá, pensa direitinho, tá? Analisa esse exercício mental. Eu estou repetindo ele, que vocês, quando começarem a fazer, vocês vão ver. Imagina se eu tiver que comprar algo, como que eu faço? Sem o intermediário do dinheiro. Pensa, faz essa brincadeira mental, faz um jogo mental para isso. E se você for corajoso o suficiente, fizer uma proposta para a pessoa que tá, me conta depois que eu vou adorar saber e espalhar essa notícia. Por quê? E prestar atenção em como é a tua emoção. Porque na próxima live, né, no próximo encontro, a gente vai falar eu vou falar sobre as crenças envolvendo dinheiro. E a gente vai fazer um exercício para liberar essas crenças. Tá? É um exercício, sim, vai ser um exercício simples, mas exercício para liberar essa crença. E aí a gente vai ficar jogando essa bola com o emocional. E essa live vai ficar gravada até quarta-feira que vem, que é quando termina, né? Então, nosso próximo encontro, sexta-feira, 21h59. Se não aparecer notificação para ti, vai lá no meu perfil, ativa a notificação do ao vivo. Você não precisa ativar a notificação de tudo. Se te quiser ativar a notificação de tudo, mas
Ativa a notificação do ao vivo, que você vai saber quando eu vou estar entrando ao vivo, tá? E aí eu tô entrando ao vivo. Quando eu entro ao vivo, é algum curso, é algum treinamento, é alguma coisa nesse sentido. Então vamos fazer isso. Então, sexta-feira, 21h59, aqui no Instagram, dando continuidade, a gente vai falar bastante. Eu vou trazer algumas referências de livro para vocês lerem, se vocês quiserem ler, né? Para ter essa opção. Ah, Dani, onde eu posso saber mais sobre isso? Você pode fazer o curso. Mas tem livros, tem várias outras pessoas que já falaram sobre isso. Inclusive, eu fui coautora de um livro do Ih, meu Deus, travou. Segredo da Prosperidade. Fui coautora desse livro. Nesse livro eu falo a minha parte sobre intuição, mas o livro ele fala sobre como desenvolver essa prosperidade. Se você tiver interesse em comprar o livro também, pode me chamar no direct. Mas até sexta-feira, se você estiver no grupo, eu vou colocar essa gravação dessa live lá no grupo e a gente contar os nossos resultados com esses pequenos exercícios durante o dia, esses jogos mentais lá, tá bom? Então, beijos, tchauzinho. Até sexta-feira, até amanhã tem postagem, mas postagens continuam, stories, mas sexta-feira a gente tá aqui de novo na live, tá bom? Beijos, tchauzinho. Ah, alguém tem alguma pergunta? Antes de eu dar tchau, tem tempo ainda. É que às vezes o Instagram me expulsa, eu já fico... Se alguém tiver alguma pergunta, estou aqui para responder. Beijo. Então, beijo. Se quiser ainda depois pensar alguma coisa, alguma pergunta lá no grupo, o link do grupo, você pode me perguntar por aqui que eu mando também no direct. No direct do Instagram, mas lá no link do meu perfil tá o link assim, grupo no WhatsApp. Aí você entra lá, tá bom? Então, tchauzinho, até mais.